A paz do Senhor aos irmãos. Jesus vos abençoe. Oremos. Soberano Deus, Criador e Pai, diante da Tua presença, nós queremos nos apresentar como falho que somos, pecadores. Se cometemos alguma iniquidade, com certeza nós as cometemos, que o Senhor nos perdoe. Nós não podemos deixar, ó Pai, sabemos disso, de nos lavar todos os dias. Então, é isso que fazemos agora. Nós nos lavamos pedindo-te perdão. Nós reconhecemos os sacrifícios que Jesus fez por amor de nós, o amor do Senhor, ó Pai, por nós, pela igreja. E por isto nós confirmamos que o teu inimigo é o nosso inimigo. E nós só queremos ter aquilo que o Senhor preparar para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entro neste lar, nesta casa, para abençoar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Eu gostaria de meditar no Salmos 51. É um salmo conhecido dos irmãos, que representa a nossa vida espelhada ali na vida de Davi, do pai Davi. Então no Salmo 51, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Todos sabemos que Davi, neste Salmos, ele está arrependido pelo que ele fez em relação ao amor a Deus. E o ato cometido ali com Betseba. Mas a maior tristeza de Davi foi entristecer, ou ele sentiu que entristeceu o coração de Deus. Então ele diz, logo no primeiro versículo, tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. Veja que Davi afirma que o que levou ele a cometer tal ato foi transgressões. Foram transgressões que ele cometeu. Veja que não foi só o ato em si com Betseba. São transgressões. Ele, pelo Espírito Santo, ele entende que não foi um ato isolado que o levou. Foram várias transgressões que o levou ao ato. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente da iniquidade. Iniquidade, irmãos, é a traição. Eu te amo e você não corresponde me amando. Eu te perdoo e você não corresponde me perdoando. Eu te aceito do jeito que você é, mas você não me aceita do jeito que eu sou. Então Davi está se referindo a Deus. Perdoa a minha falta de justiça contigo, ó Pai. É isso que ele está dizendo.
pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele torna a falar novamente: eu conheço aquilo que está em mim, que transgride, que faz com que eu cometa iniquidade a ponto de entristecer a Deus. Ele sabe disso. Contra ti somente pequei. Veja aí. Contra Deus. Veja que Davi, na sua interpretação espiritual, ele não fala sobre o ato com aquela mulher. Ele está preocupado com o que ele cometeu contra Deus. E fiz o que era mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Então ele fala que eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E eu e você temos que saber disto também. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Certamente tu amas a verdade, no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Então, Davi, veja a intimidade que ele tem com Deus, mesmo errado, irmãos. Ele fala assim, certamente tu amas a verdade no íntimo. Ele sabia que Deus via nele algo verdadeiro. E quem convence estas coisas, irmãos, é o Espírito Santo. Ele afirma aqui, no meu íntimo, eu sei que tu me amas, porque o Senhor, ó Deus, vê em mim a verdade, mesmo falho. Como ele diz aqui, tem misericórdia, arrependido, ele conhece as suas transgressões que levou ele a entristecer o coração de Deus pelo seu ato. Certamente, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Hisopo é coisas amargas, né? Purifica-me com amargor. Só Deus sabe o que Davi estava passando ali para pedir isso. Uma purificação através das coisas amargas. Aí ficarei puro. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Então Davi confirma aqui que ele foi quebrado. Aí você se pergunta como? Pelo sentimento de ter entristecido a Deus. Ele foi quebrado. Ele se sentiu amassado. Ele diz mais aqui: faz-me ouvir júbilo e alegria. Se ele pede é porque ele deixou de ouvir. Veja, irmãos, as transgressões que levam o homem a entristecer a Deus. Ele perde a alegria, o júbilo e a alegria de ouvir as maravilhas de Deus, os louvores, a graça, porque a graça se ouve também. Olha o que diz o versículo aqui. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi falando com Deus, para Deus esconder a face dele, porque ele é um pecador. Olha, ele não nega que ele é pecador, isso nós não podemos negar. A Bíblia fala aquele que diz que não tem pecado, já pecou, né? Ele só fala para Deus, Deus,
afasta a tua face do meu pecado. Tem um mistério aqui, irmãos, algo tão profundo. Davi fala assim, ele está querendo dizer assim, eu sou um pecador, mas eu não vivo no pecado. Então afasta, Senhor, o teu olhar do meu pecado. Faz-me ouvir novamente a alegria, o júbilo. Ele perdeu a alegria. Ouvir significa, irmãos, aquela alegria de você ouvir um pássaro cantar, sabendo que é criação de Deus, de ouvir um irmão, conversar com o irmão, poder dar ouvidos a um irmão, saber que aquele irmão é cheio da graça. Ele havia perdido. Por conta de ter entristecido o coração de Deus. No versículo 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi está confessando a Deus que o seu coração não estava purificado naquele momento em que ele cometeu o ato com aquela mulher. Mas eu quero enfatizar, ele não fala desta mulher, ele está preocupado com o amor de Deus, que ele traiu o amor de Deus. E não esqueça, Davi é o nosso pai. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava com medo de ser lançado fora da presença de Deus. E por que ele tinha esse sentimento? Ele perdeu, ele não ouvia mais a alegria. Ouvir a alegria e o júbilo. Que passagem linda. Você já parou para pensar que você pode ouvir o júbilo e ouvir a alegria? Não é ouvir alguém dando risada, não, irmão. É ouvir a alegria, como eu citei, é identificar um pássaro cantando e saber que aquele pássaro está adorando a Deus. E assim sucessivamente. Esta é a alegria que ele perdeu, de ver, de sentir espiritualmente as coisas. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Se ele está dizendo aqui, porque Deus pode tirar o Espírito Santo. Justamente por causa de um ato que Davi cometeu, não com Betseba. Aquilo foi apenas consequência do que já estava acontecendo no coração de Davi. Ele já estava entristecendo a Deus quando ele parou na sacada do seu castelo para olhar aquela mulher, que não era a mulher dele. Esse foi o ato transgressivo de Davi. Transgressões, ele está dizendo, para pensar comigo, transgressões que ele cometeu, ele guardou aquela visão, aquilo que ele olhou e viu ali no seu palácio. E isso fez com que ele não fosse à frente de uma batalha, porque Davi nunca deixou de ir à frente de uma batalha. São transgressões. Ele passou a cogitar em seu coração, cogitar e fez o desejo. Mas o que mais o preocupa neste Salmo 91 é o entristecer a Deus. E ele diz que Deus pode tirar-lhe o Espírito Santo. Está aqui no versículo 11. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele perdeu até a alegria da salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Sustém-me com o espírito voluntário. Então veja, sustentar-me com este espírito voluntário. Davi está nos ensinando. Vamos ler novamente aqui.
torna a dar-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. Mas o mais importante aqui é que o Espírito Santo não foi tirado dele. Deus não o tirou. Porque o Senhor ama a Davi assim como ama você. Assim como ama a mim. Ele perde a alegria da salvação, ele diz, sustém-me. Ou seja, me sustente, ó Deus. Com o espírito voluntário. Espírito aqui é espírito do homem. Me sustente, Senhor, no meu espírito. Coloca-me firme no meu espírito voluntário. Amém? Então veja, ele está nos ensinando. Através das transgressões, do entristecer a Deus, o homem perde o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Verso 15, abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. E assim por diante. No verso 18 diz, abençoa a Sião. Sião é fortificação, fortaleza, estou espiritualmente forte. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Não vou entrar nesse mérito, porque já falei sobre Jerusalém, Sião. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. E vamos estar orando. Eu tenho um aviso para dar, então, neste domingo agora, vai ser um culto ao vivo, né? Pela internet, a gente vai mandar o link. Não é para vir ninguém à igreja, pois nós estamos em lockdown. No outro domingo é Santa Ceia, não vai ter culto. Culto que eu digo é aqueles que têm extrema necessidade de vir. Mas na Vila Indústria, no dia 12, está liberado aqueles que querem e têm necessidade de congregar, que ali possam estar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede de adentrar neste lar, nesta família, abençoar esta família, orar pelos enfermos, os doentes, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visite os hospitais, os leitos, nos hospitais de UTIs, que o Senhor, através da tua graça, visite o órfão, a viúva, aquele que está preso, encarcerado também. Que o Senhor liberte a todos eles de suas prisões, prisões que digo espiritual, e depois o Senhor os libertará de todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, conforta os corações daqueles que perderam seus amados, seus entes queridos, e continua a nos guardar, nos livrar de todo o mal. Sim. Te peço que abençoe também todo dízimo, dizimista, oferte, ofertante, estes que o fazem com amor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, e todos digam amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.